Glórias a Deus, queridos irmãos, que a graça e a paz maravilhosa de Cristo Jesus repousa sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, em nome de Jesus. Desejo a todos os irmãos que Deus venha abençoar a vida de cada um, em nome de Jesus Cristo, poderosamente. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no meu canal. Amém? Hoje nós iremos estudar sobre o que é o dom de falar em línguas, Nós iremos aprender isso. O que é o dom de falar em línguas estranhas? Esse dom, essa capacidade dada pelo Santo Espírito, o que é isso? O que significa isso? Será que são línguas idiomáticas? Línguas de outras nações? Pela capacidade do Santo Espírito a gente aprende? Ou será que são uma línguas que somente Deus entende, ninguém nessa terra entende? Línguas celestiais, línguas angelicais, como é falado, Será que um cristão, um autêntico cristão buscando a presença do Santo Espírito de Deus, pode receber uma língua que ninguém entende, algo celestial? Pode isso, Arnaldo? Brincadeiras à parte, iremos aprender sobre o que significa essas línguas estranhas ao qual a Bíblia menciona. Amém? Então vamos... primeiro texto, a primeira ocorrência desse falar em línguas ocorreu no dia da festa de Pentecoste. Pentecoste significa 50, era uma festa, e que o povo judeu celebrava na época. Em Atos capítulo 2, o versículo 1 ao 4, diz assim: diz que veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde as pessoas estavam reunidas, e foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que ele falasse. Ele estava ali, depois da ascensão de Cristo, pois Jesus passou 40 dias ensinando eles acerca do reino dos céus. E houve uma pergunta: Senhor, quando será o tempo do Senhor remir Israel? Jesus disse que não competia isso para eles, mas disse para eles: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês recebam o revestimento para serem minha testemunha, primeiramente em Jerusalém, Judéia, Samaria e por fim até os confins da terra. Então primeiro fiquem em Jerusalém, buscando a minha presença, esse revestimento, para depois vocês irem para outras nações pregar o Evangelho. E eu recebo a capacidade primeiro da parte minha, para depois vocês irem anunciar a minha palavra. Então é isso que eles fizeram. Depois de Jesus ascender aos céus, eles ficaram olhando para o céu. Aí apareceram 2 varões ao lado deles e falou assim: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, assim como vocês o viram subir, voltará um dia, sobre a vinda de Cristo. Jesus voltará. Glória a Deus. Essa é a nossa esperança. Estamos aguardando a vinda do nosso Salvador. Glórias a Deus. E eles ficaram ali, em oração, lançaram sorte. Que a Bíblia fala sobre 2 apóstolos, 2 seguidores de Jesus, 2 discípulos, vamos dizer assim, que era Judas, e que tomou o lugar de Judas, que era o José e Matias. E a sorte caiu sobre Matias, e ele foi contado junto com os apóstolos. E eles ficaram ali, mais ou menos 120 pessoas estavam ali, até Maria, mãe de Jesus, estava ali. Estava em oração, buscando a presença do Santo Espírito de Deus, buscando esse revestimento. E aconteceu nesse dia, no dia de Pentecoste. Eles receberam esse revestimento da parte do Senhor, que veio nesse som do céu, como de um vento veemente e impetuoso.
e encheu toda a casa. A casa estava cheia da presença de Deus, da plenitude do Santo Espírito de Deus. O primeiro ponto que eu quero destacar é que houve uma unidade. Eles estavam reunidos em oração. Por isso acontece o sobrenatural de Deus. Jesus diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu se farei presente. Olha, você vê que a unidade em oração, ela é forte em si. Vemos lá, né, em Gênesis, no Antigo Testamento, que o povo queria construir, né, uma torre, a Torre de Babel, para chegar até o céu. Então eles estavam numa unidade construindo aquilo, só que eles estavam fora do verdadeiro propósito de Deus, porque o propósito de Deus é que eles se espalhassem pela terra. E eles estavam querendo ficar somente ali, e ainda tocar os céus com essa torre. Aí Deus desce, né, e desçamos e confundamos a língua de Deus, né? Assim, Deus desceu, né, e confundiu a língua daqueles homens. Aí eles já não conseguiram entender, e a obra humana foi parada ali. E aí eles se espalharam, porque ninguém entendia. Então Deus fez essa confusão de línguas, para que eles viessem se espalhar. Então a unidade, ela tanto é forte, tanto para o bem quanto para o mal. Se estivermos unidos em oração, né, para uma pessoa, e se for da vontade de Deus, o sobrenatural de Deus vai acontecer. Vemos, né, a igreja orando incessantemente para que Pedro viesse ser liberto da prisão. E de tanto eles orar, Deus enviou o anjo e libertou Pedro da prisão. Mas eu quero mencionar, né, mais para frente em relação a isso, né, esmiuçar mais esse texto com vocês, mas hoje nós iremos falar um pouco sobre essas línguas, né, que eles receberam. O que é isso? O versículo 5:8 diz assim, que havia ali em Jerusalém varões judeus religiosos de todas as nações que estão debaixo da terra. E correndo aquela voz, juntou a multidão e estava confuso. O motivo era que eles estavam ouvindo falar na sua própria língua em que nasceram. Mas eles indagaram, esses daí não são varões galileus? Então por que estamos ouvindo eles falar nas nossas línguas maternas, ao qual nós nascemos? Eles estavam entendendo o que estava sendo falado, pois a interpretação desse fato é que os que receberam essas línguas dadas pelo Espírito Santo falavam das grandezas de Deus e estavam suspensos, dizendo, o que isto quer dizer? Alguns que estavam ali zombaram, dizendo, estão cheios de moço, embriagados. Eles estavam entendendo. As nações que estavam ali estavam entendendo, né, as línguas, né, que eles estavam falando, que foi repartido segundo a vontade do Santo Espírito de Deus. E as nações que estavam ali eram pardos, medos, elamitas, que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frigia, Panfilha, Egito, parte do Líbano, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretense e árabe. Então, essas nações estavam todas ali em Jerusalém no dia da festa de Pentecostes. E eles ouviram das grandezas de Deus, ouviram eles falar da grandeza de Deus. Então, eles entenderam a mensagem que estava sendo ministrada pelos apóstolos, né, pelos seguidores de Jesus, por aqueles 120 que estavam ali em oração. Bem, o que eu entendi é que o Espírito Santo fez com que eles que estavam orando falassem língua das nações que ali se encontraram. E todos ficaram maravilhados e outros zombaram. É interessante pensar que eles aprenderam a falar em línguas estrangeiras sem nenhum tipo de livro ou algo assim, mas foi dado de uma forma sobrenatural pelo Espírito Santo que Jesus prometeu aos seus, que o revestimento viria e veio. E eles receberam, né, da parte do Senhor, né, esse revestimento. E eles começaram, né, a entender essas línguas. E para aqueles que estavam zombando, Pedro se levantou, né, e deu uma explicação sobre esse fato. Né, vamos ver que o apóstolo Pedro falou. Diz que Pedro se levantou com os 11 para defender aquele acontecimento, dizendo, aqueles que estavam falando que eles estavam embriagados. Ele disse assim, não estamos embriagados, pois ainda é cedo, mas que a profecia que Deus deu a Joel acaba de cumprir pelo menos uma parte, né, da profecia.
porque outros eventos foram mencionados dentro da profecia de Joel, capítulo 2, do versículo 28 ao 32. E continuando, Atos, capítulo 2, do 17 ao 20, a explicação, que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, e que os filhos e as vossas filhas profetizarei. Jovens teriam visões, e os velhos sonharão sonhos. E o Espírito seria derramado sobre servos e profetizaria. E apareceria prodígios em cima nos céus, e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue. E termina dizendo, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. A pergunta é, onde ficam as línguas nessa profecia? Onde fica? Simples, né? No derramamento do Espírito Santo, nos sinais embaixo na terra, vindo um som do céu. Qual é essa razão de falar em línguas? É falar uma língua que não se sabe, a fim de ministrar a outra pessoa que fala essa língua. Exemplo, né? Se você é brasileiro, você recebe um espanhol para falar para um espanhol. Se você é brasileiro e precisa evangelizar uma pessoa da Inglaterra, um inglês, você recebe um inglês para falar para um inglês. Então, as línguas estranhas mencionadas na Bíblia são somente línguas idiomáticas? Não. Porque se eu parar somente nesse texto, nós vamos pensar que sim. Mas tem outros textos bíblicos, né? A Bíblia, ela em tudo, ela deve se juntar todos os contextos, né? Todos os textos e os contextos para que você venha criar, né, uma doutrina, né? Então, isso é em geral. A Bíblia, ela não vem em sequência explicando tudo direitinho, não. Você tem que estudar, pegar uma parte ali, outra aqui, outra lá, aí juntar os fatos. É igual a questão sobre a escatologia. Uns acreditam tem a linha do pré-tribulacionismo, mestre-tribulacionista, pós-tribulacionista, o milênio é literal ou não, o que acontece na vida após a morte, existe imortalidade da alma ou não. Então, todas essas questões, a Bíblia ela traz a resposta e o norte para nós. E se nós pegar somente um versículo, nós vamos achar que é aquilo mesmo, mas nós temos que pesquisar todos os versículos que abrangem, né, determinada questão para que a gente venha entender e não criar, né, uma heresia, né, uma coisa errada, errônea, ensinando, né, as outras pessoas. Então, estou estudando sobre a escatologia. Então, tem que pegar, para estudar escatologia, tem que pegar Daniel, Zacarias, Apocalipse e outras páginas, outros pedaços de 1 Tessalonicense, 2 Tessalonicense, e juntar tudo, né, Mateus 24 e assim por diante, né, dos acontecimentos do fim. E já faz um tempo que eu estou montando esse estudo e ainda não terminei, ainda tem muita coisa para ler, ainda tem muita coisa para meditar. Pela graça de Deus, ainda vou trazer esse vídeo para os irmãos. Então vamos para a segunda parte, né, do dom de línguas, que está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, que inicia dizendo que devemos procurar os dons com zelo e amor, principalmente o de profetizar. Quero destacar que os dons não é para se mostrar superior, mas os dons eles devem ser buscados com amor, com zelo. E o apóstolo recomenda principalmente o de profetizar, para que haja uma edificação geral. O versículo 2, para mim, né, de 1 Coríntios 14, é um dos mais interessantes. Diz o seguinte: porque o que fala em língua estranha não fala a homens, senão a Deus, porque ninguém entende, e em espírito fala de mistério. Primeiro, não fala a homens. Segundo, ninguém entende. Terceiro, fala só para Deus. E em espírito fala em mistério. Vemos aqui que é completamente diferente do acontecimento de Atos capítulo 2, que lá os homens, né, entenderam o que estava sendo falado. Eles estavam entendendo, estava tendo uma compreensão, mas aqui o texto de 1 Coríntios já fala que ninguém entende, né? Que somente Deus entende e fala em mistérios. Mas o que profetiza fala a homens para edificação, exortação e consolação. Aquele que profetiza, ele edifica, traz exortação e consolação. E o que fala em língua estranha edifica a si próprio. Nós vamos aprender, né, isso mais para frente. O que profetiza, né, ele edifica a igreja.
E aqui dentro desse texto não está uma outra parte em relação ao que a profecia traz, que também é a repreensão, está lá no livro de Hebreus. Então vemos que o que eles receberam em Atos capítulo 2 foi tipo um dom de profecia, pois eles receberam língua das nações para testemunhar das nações, as nações, as grandezas de Deus. Então foi tipo uma profecia que eles estavam entendendo. O que fala em língua estranha é aquilo que eu falei, edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então vemos aqui, né, que há uma particularidade de edificação pessoal e individual em relação a uma língua que traz essa edificação pessoal, que é vinda dos céus, né? Então, muitos podem falar, não existe essas línguas estranhas que eles estão falando aí, mas o próprio texto bíblico diz que traz edificação pessoal e individual e não coletiva, como aconteceu em Atos capítulo 2. Então, não podemos deixar isso de lado, né? Então, a vontade do apóstolo Paulo era que todos falassem língua estranha, mas que profetizassem. Porque aquele que profetiza é maior que fala em línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Porque o que interpreta consegue entender o que fala em línguas estranhas. É um outro dom, interpretação de línguas. Muitos falam que para você ser batizado no Espírito Santo, você deve falar em línguas estranhas. Geralmente, esse raciocínio vem das igrejas pentecostais. Mas o apóstolo Paulo destacou que o que profetiza é superior ao que fala em línguas estranhas. Não podemos esquecer que o Espírito Santo distribui particularmente seus dons segundo a sua vontade. Isso não nos isenta de buscar, mas ele dará de acordo com o seu querer. Então o Espírito Santo ele vai dar o dom de acordo com o seu querer, mas isso não nos isenta da gente buscar, né, os dons do Espírito Santo, os dons ministeriais. Então ele vai dar segundo a sua vontade, ele vai repartir segundo a sua vontade, segundo o seu querer. E às vezes as pessoas querem esse dom de línguas, às vezes não recebem e fica frustrado. Mas às vezes Deus pode dar outro dom que também vai ser de grande edificação. Porque a Bíblia compara, né, a igreja como um corpo, né? Nem todos têm a mesma função. Os olhos têm a função de olhar, nariz de cheirar, de sentir o olfato, no caso, né? De cheirar, a boca de falar, os ouvidos de ouvir e tal, mas as funções, elas são de suma importância, né? São de grande importância. E nós não podemos criar uma doutrina, né? todo mundo tem que falar em línguas estranhas. Não, o Espírito Santo vai dar, se for da vontade dele, né? E se ele vê também que você está buscando, ele vê que é algo que você quer, ele pode dar, né? Tudo depende da vontade dele. E não podemos criar uma doutrina em relação a isso, né? Então vamos avisar meus irmãos aí da igreja pentecostais e tal, né? Que todo mundo tem que falar em línguas estranhas, né? Não, outras evidências do Espírito Santo é a profecia, outras evidências do Espírito Santo é palavra de ciência, palavra de sabedoria, fé, dons de cura, operação de maravilhas. Isso também é outras evidências do Espírito Santo. É igual quando Pedro foi pregar, né, lá na casa de Cornélio, eles receberam, né, o Espírito Santo, e vemos ali que eles começaram a falar em línguas também, né, umas línguas idiomáticas também, né. Mais para frente vemos o apóstolo Paulo colocando as mãos sobre 12 que ouvi falar somente do batismo de João, e eles tanto começaram a profetizar como falar em línguas estranhas, né. Mas em outro lugar, Filipe estava explicando uma passagem bíblica para um eunuco etíope, né, de Candás. Ele foi batizado, mas não vemos ele falar em língua estranha ou receber algo desse tipo. Então, não acontece com todo mundo. Então, é uma doutrina que a gente tem que, vamos dizer assim, temos que tomar cuidado, né, para a gente não colocar isso, né? Todo mundo tem que falar em língua estranha. Não, nem todos falam, nem todos são doutores. São todos doutores, como a Bíblia fala. São todos profetas. São todos faladores falam variedade de línguas. Não, né? Todos têm uma importância dentro do corpo, né? Porque, olha aqui, continuando, vemos que nesse texto tudo deve ser feito para que haja edificação e que aproveite e ir até o próximo falando em língua estranha, se não revelar através da ciência, da profecia, da doutrina,
Não devemos ignorar o som, pois todos têm sentido e têm algo a dizer. Se eu ignorar o sentido da voz, serei babo para quem eu falo, e aquele que fala para mim também será babo, ou seja, estrangeiro. E se alguém deseja dons espirituais, procura sobejar, né, e crescer neles para a edificação da igreja. Então, quem procura dom, ele não deve ser aquela pessoa assim, imatura, querendo ser mais espiritual que os outros. Não, ele tem que buscar o dom para que a igreja ao todo venha a ser edificada. E todo som, ele não tem, né, vamos dizer assim, ele tem um sentido, né? Todo som que a gente escuta, ele tem que ter um sentido assim. Da mesma forma, é a línguas estranhas. Para a gente receber, a gente tem que buscar interpretação ou dom de profecia para trazer edificação para outras pessoas. Por exemplo, é igual esse fundo que eu coloquei, né, no caminho no deserto, né? Pelo toque, vocês já verem que é um louvor, e esse louvor é do Caminho do Deserto, se não estiver enganado o nome dessa música. Então, é um toque, ele tem um sentido. Então, é da mesma forma, é a língua estranha. O apóstolo, a todo momento, ele quer uma edificação coletiva da igreja, né? Então, ele já fala assim, você que recebeu o dom de língua deve orar a Deus para que também consiga interpretar. Quando eu oro em línguas, o meu espírito ora bem, ou seja, ele é edificado, mas o entendimento fica sem fruto, sem saber, porque nem ele mesmo entende. O que farei então? Orarei e cantarei com o espírito, e orarei e cantarei com o meu entendimento, então terei bastante fruto. Então, ore, cante em línguas, né? Isso não te impede de você orar em línguas e cantar em línguas da igreja, mas também ore em espírito, né? Orando a Deus através da sua própria palavra, louvando e glorificando a Deus, né? Então deve haver, né, uma edificação coletiva, né? A todo momento, né, do culto, né? O apóstolo Paulo falava em língua estranha mais do que tudo, mas preferiria falar à igreja palavras do seu entendimento do que 1000 em língua desconhecida. Mais uma vez falando sobre a maturidade. Devemos ter maturidade, ser adultos em relação a dons e não meninos, de sorte que as línguas é um sinal para os infiéis, a profecia é um sinal para o fiel. Mas se todos entrarem em uma reunião e todos estiverem falando língua estranha, e em todos os infiéis entrarem, provavelmente acharão que estamos loucos. Agora, se eles entrarem e ouvir, profecias serão alcançadas, e os segredos dos seus corações serão revelados e se renderão a Deus. Então, uma organização, né? Devemos, né, ter essa organização dentro da igreja, porque todo mundo começa a falar em línguas estranhas ali, né, desconhecida, né, vindo do céu. Entrar pessoas assim que nunca ouviram falar da palavra de Deus, vai falar, esses caras estão ficando doidos, estão ficando loucos. Mas se tiver uma ordem, um momento certo de ser usado esse dom, haverá uma edificação e muitas pessoas serão tocadas. É interessante pensar, mas as línguas estranhas não é um sinal para os fiéis? Sim. Mas o que deve haver uma ordem e um momento certo de ser usado, pois é algo novo e irá despertar a curiosidade de ser fiel. Mas todos falando ao mesmo tempo será escandalizado, aquilo que eu falei, pois provavelmente ele entrou na igreja precisando de uma mensagem de esperança e viu esse movimento aí, ele se assusta e fica apavorado. Mas o dom usado na hora certa traz benefícios para ele e pode salvar uma vida. O dom usado na hora certa pode trazer benefícios e salvar uma vida. Porque às vezes a pessoa vai ali, às vezes ela está desesperada, ela está precisando de uma palavra de esperança na vida dela. Ela vai à igreja para receber essa palavra de esperança e encontra um alvoroço ali, ela vai se escandalizar. Mas na hora certa, ela ouvindo isso, as línguas desconhecidas, ela vai ficar suspensa. Assim, o que é isso? É o que aconteceu comigo. Quando eu cheguei na igreja de pouco, um irmão lá falou em línguas estranhas, né? Aí veio uma curiosidade em mim. Falei, o que é isso? O que significa isso? Aí despertou em mim querer buscar isso. E consegui. Glória a Deus, né? Deus me concedeu esse dom. Tanto que eu jejuei, eu orei, e graças a Deus, Deus me batizou com o Santo Espírito de Deus e me deu esse dom de línguas. Amém? Então, o apóstolo Paulo enfatizou nesse versículo que deveria haver uma edificação de todos, no versículo 26, no ajuntamento. Né? No ajuntamento de vozes tem que ter salmo, doutrina, revelação, língua e interpretação. Crescemos sim, mas crescemos junto em tudo isso.
A gente deve crescer? Sim, mas que a gente vem crescer tudo junto em tudo isso, em salmos, em doutrina, em revelação, em línguas e interpretação de língua. Então, esse é o estudo, né, de língua, né? Então devemos buscar os dons espirituais, se aprofundar cada vez mais nos dons espirituais, né, em nome de Jesus. Né? Existem outros dons, palavra de sabedoria, palavra da ciência, fé, dom de cura, operação de maravilhas, profecia, discernimento espiritual, variedade de línguas, que foi falado hoje, interpretação de línguas, né, que a gente venha procurar sobejar nele e buscá-los cada vez mais, em nome de Jesus. Amém? Então, línguas estranhas não são apenas línguas idiomáticas, mas também são as línguas que somente o Senhor entende e é dado segundo a vontade do Santo Espírito de Deus. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus? Querido Deus, em nome de Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, que a gente possa ter cada vez mais entendimento da Tua palavra. Abençoe a nossa vida e a nossa família. E precisamos, ó Pai, Deus, do Senhor, dos Teus dons, meu Pai, para que, através de Deus, o Senhor venha dar dons para a sua igreja, para que haja crescimento. Eu te peço, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, meu irmão. Foi um prazer estar contigo. Não se esqueça de se inscrever, né, de curtir esse vídeo, de compartilhar. Compartilha, né, com seus amigos, né, compartilhe com outras pessoas que precisam, né. Se manifeste, né, no vídeo, né, de alguma forma, dá like, dá dislike, comente aí, fica à vontade, né. Mas que Deus possa abençoar a vida de você, né, da sua família, em nome de Jesus, né, e a paz do Senhor Jesus. Amém? Tchau. Deus abençoe. Até a próxima.